Muito bom dia. Hoje, nessa segunda-feira maravilhosa, vamos continuar aqui no livro de Tiago, na carta de Tiago. Já falamos sobre sabedoria, já falamos sobre a origem do pecado, a origem do bem. E hoje nós vamos falar sobre a prática da palavra de Deus. Aqui no início, no versículo 19, ele fala assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Tem um ditado que diz: você tem 2 ouvidos e uma boca. Ou seja, você tem que ouvir mais e falar menos. Provérbio diz que até o louco é tido como sábio quando fica calado. Amados, é muito importante você aprender a ouvir, para depois então falar, e não ouvir para responder. Existe uma diferença larga entre ouvir para responder apenas e ouvir para entender. Nós precisamos aprender a ouvir para entender e não somente para responder. Então, por isso que é diz tardio para falar. Porque ouvir para entender, irmãos, leva mais tempo do que ouvir para responder. Então, por quê? Aí ele diz tardio para se irar. Por quê? Porque a nossa ira não produz a justiça de Deus. Não adianta você querer fazer justiça com suas mãos. Não adianta você querer fazer justiça com as suas palavras. Porque isso não produz justiça de Deus. Então, isso fala da paciência. Aí ele diz, despojando-vos de toda impureza e acúmulo da maldade, acolhei com mansidão, seja manso. A palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aí ele completa, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quem adquire conhecimento, irmãos, é como só conhecimento não adianta, tem que praticar. Não adianta você se inchar de conhecimento e não distribuir e não praticar esse conhecimento. Não adianta só você ficar cheio de conhecimento. Isso não opera em você. O que opera mesmo é ser praticante. Não adianta obter tanta teologia, obter tantas escatologia ou todas essas dias. Não adianta fazer tantos cursos de liderança, tantos cursos de teologia, ter vários diplomas de tantos outros cursos que seja, e não praticar. E no seu dia a dia se agir como se nenhum daqueles diplomas existisse. Não adianta. Não adianta ter tantos cursos e agir com o seu próximo como se você não conhecesse a palavra. E não ter amor um para com o outro. Não adianta. O que vai fazer a sua vida eficaz, o que vai tornar a sua vida uma vida melhor, o que vai tornar a sua vida uma vida eficaz, uma vida diferente, o que vai lhe tornar um ser diferenciado, meu querido, é a prática da palavra de Deus. Se você praticar o conhecimento que você tem, isso sim vai te tornar uma pessoa melhor. O conhecimento é importante, mas é claro, conhecimento e prática têm que andar juntos. Não existe prática sem o conhecimento e o conhecimento sem a prática. Conhecimento e prática é como você adquirir a receita e não comprar o remédio. Não existe uma coisa sem a outra. Se você for ao médico e ele te der a receita, mas você não comprar o remédio e tomar o remédio, não adianta. Você tem que ir ao médico, ele te dá a receita, você comprar o remédio e você tomar o remédio. Se o remédio ficar lá em cima da geladeira, vai adiantar alguma coisa? Você vai ficar curado? Claro que não. Da mesma forma é a palavra. Se você tiver uma Bíblia em casa, mas você não a ler, se você não adquirir o conhecimento e praticar o conhecimento, não vai adiantar nada. E eu tenho para mim que é impossível
uma pessoa conhecer a palavra de Deus e não viver essa palavra. Mas se aqui está dizendo, tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, porque é possível sim. Então, meu amado, seja ouvinte, não seja apenas ouvinte, mas seja praticante da palavra. Porque aí sim, a sua vida vai ser uma vida diferenciada das dos demais. E não pratique somente para ser diferente, pratique porque isso sim é ter o viver cristão. Isso sim é ser um seguidor de Cristo. Isso sim é ter um viver diferenciado. Posso ouvir um glória a Deus? Eu não ouvi, mas você deu glória a Deus aí na sua casa. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como é a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, nela se persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E tem esse adendo ainda. Aquele que pratica a palavra de Deus será bem-aventurado no que realizar. Por quê? Salmo 37:4 diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agradar ao Senhor, irmãos, faz com que nós andemos de acordo com a vontade de Deus. E os nossos desejos serão os mesmos desejos do Senhor. Os nossos desejos andarão de conformidade com a vontade do Senhor. Que coisa maravilhosa! Aí ele diz, será bem-aventurado, será feliz, será mais que feliz. Que coisa espetacular. Coisa maravilhosa é andar de conformidade com a vontade do Senhor. Porque nós seremos felizes. A Bíblia responde à própria Bíblia. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E aquele aí combina exatamente com esse, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não para de seguir, não para de praticar, não para de ensinar, não para de estudar, não para de praticar. Não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado, ou seja, muito feliz naquilo que for realizar. Será feliz no que realizar. Será bem-sucedido. Oh, glória a Deus. Isso aqui é maravilhoso. Eis a diferença de quem serve ao Senhor, de quem obedece ao Senhor. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ele volta lá para aquela questão do versículo acima. A religião pura sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar órfãos e viúvas. Isso aqui fala por si mesmo, nas suas tribulações, e assim mesmo se guardar incontaminado do mundo. Ou seja, aquele que conhece a palavra do Senhor, se guardar incontaminado do mundo, é um valente. Aquele que conhece a palavra do Senhor é um valente. Ele luta todos os dias para se guardar incontaminado do mundo. Mas a palavra que eu quero deixar hoje para você é essa. Você será feliz, bem-aventurado naquilo que realizar, se você ouvir essa palavra e tornar-se praticante dessa palavra. Irmãos, não sou eu, é porque não sou. Você não pode me chamar de fanática. Mas a Bíblia diz até agora a Bíblia está em todos os lugares dizendo que nós temos que amar, nós temos que praticar essa palavra, para nós sermos felizes naquilo que nós realizarmos. Essa é a verdade. É que nós temos que andar junto com essa palavra. Os nossos passos têm que ser guiados por esta palavra, para que nós sejamos bem-aventurados naquilo que realizarmos. Grifa
essa palavra aqui. Eu vou até grifar a minha aqui. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, nela persevera, não para de praticar, não pode parar de praticar, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tá aqui, tá grifado, tá aqui. Vamos viver essa palavra. Viva a palavra. Cada dia mais. Hoje não foi tudo isso, mas amanhã continue. Tem que ser perseverante. Cada dia mais. Amém? Que sua segunda-feira seja maravilhosa. Um abraço da Fran para vocês, da Francileide. Fica com Deus. Amém.